Hoje vamos falar um pouco sobre a produção e uso de bioinsumos para uso próprio em canaviais. Senhores produtores, técnicos, representantes comerciais. Sou Carlos Alberto Scapini, proprietário da Fotossíntese Química e Biológica, empresa pioneira que desenvolve tecnologia de processos de produção. Nós somos responsáveis pela produção de meios de cultura, de bioengenharia, de bioprocessos, o que produzir, como produzir, com o que produzir, onde e como utilizar. Essas grandes diferenças aí que existem entre o que é para uso próprio e o que é comercial. Não vamos esgotar o assunto, só vamos dar algumas dicas aqui para os agricultores que trabalham com cana. Uma das grandes demandas da cana hoje é realmente a produção de alguns micro-organismos mais específicos. Nós temos basicamente um grupo de bactérias e um grupo de fungos. A parte de nematóides, alguns têm problemas, outros não. Mas todos, sem exceção, podem introduzir inoculantes, que é o Azospirillum brasiliensis ou o Nitrospirillum amazonensis, que era classificado como Azospirillum. São inoculantes fundamentais e essenciais na produção agrícola de gramíneas. É inconcebível hoje um produtor de cana não produzir ou não utilizar esses micro-organismos, tanto os comerciais quanto os produzidos na sua própria fazenda, sabendo que na própria fazenda são mais baratos. Outra importante decisão do produtor é a aplicação de fungos dentro da propriedade rural. Sabemos que ele usa muito metarrizo, usa Isária, Balvéria, Tricoderma. Os produtos comerciais são bastante caros, mas é possível fazer isso dentro da propriedade rural, produzir propágulos e aplicar em suas lavouras. Mas a cana, o operacional da cana é menor do que das outras culturas anuais. As entradas de pulverizadores são muito poucas, porém, em cada entrada, as usinas devem fazer os seus programas de aplicação de bactérias, tanto as de inoculação, quanto as bactérias que são fungicidas para a proteção de plantas, e também aquelas que são as inseticidas. Sabendo que dentro dos programas de produção on-farm, de produção para uso próprio, o produtor não produz apenas bactérias, eles produzem metabólitos, e esses metabólitos produzidos dentro desses bioreatores são potentíssimos. Existem casos, em muitos casos de bactérias, em que 80% do efeito é do metabólito, principalmente quando falamos em indução de resistência de plantas ou indução de enraizamento. Os fungos em meio líquido têm algumas eventualidades, tem alguns problemas aí com relação ao operacional por causa da quantidade de hifas que entope bico, mas o canavieiro ele aplica o seu churume via irrigação. Muitos nos perguntam como que vamos fazer para fazer multiplicação de bactérias dentro do próprio churume, né? Ainda é um pouco complicado, os efeitos não são bons, mas se ele multiplicar esses fungos em meio líquido, a nossa tecnologia, e colocar isso dentro da irrigação ou dentro dos processos dele de aplicação desse churume no campo, não importa se for 10 mil, 5 mil, 50 mil litros por hectare, o importante é que ele esteja jogando um número X de propágulos em sua área, tanto de fungos, a Isária, o metarrizo, a Balvéria, o Tricoderma, não importa qual deles, o importante é que fosse fazer um mix. Então até a fotossíntese tem essa tecnologia, pode lhe orientar. Entre em contato com um dos nossos representantes, que eles vão lhe orientar sobre todo o processo tecnológico para uso em cana. Abraços a todos.